Oi, gente. É muito gratificante para mim, meus queridos, estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens relacionadas ao casamento, ao matrimônio. Já estudamos aqui vários temas, já vimos aqui sobre a autoestima, vimos um tema mulher verdadeira auxiliadora, estudamos aqui sobre filhos presentes de Deus. Já vimos aqui um tema muito especial falando sobre o marido responsável por amar, cuidar e proteger. Mas eu quero te dizer que o tema de hoje é um tema muito relevante, muito importante para nossos dias. É um tema de grande importância e tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Ó, o tema de hoje ele é o seguinte: violência familiar já aconteceu no seu lar? É exatamente o tema de hoje. Eu vou repetir. Violência familiar já aconteceu no teu lar? Tenho certeza que você poderá tirar muitas lições aqui que ajudarão muito na vida do dia a dia, ajudarão muitas famílias. Então sejam todos bem-vindos. Desejo grandemente que Deus abençoe você, que Deus conceda felicidade para você no teu casamento e felicidade para toda a tua família. E muita saúde também é o meu sincero desejo. Que Deus conceda muitas e muitas bênçãos no teu lar. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje, meus queridos, falando para vocês que muitas vezes, ou melhor dizendo, muitas pessoas, elas migram para outras cidades. Então elas perdem o contato ali com as famílias e também com os amigos, que poderiam prover suporte emocional. E quando as pressões tornam-se muito grandes, aí acontece a pior solidão, que é a solidão, justamente a solidão no meio da multidão. Vejam só essa história. No dia 14 de abril de 1998, ali na cidade de Belo Horizonte, um pai matou seu próprio filho de 3 anos de idade. Ele contou que a família da esposa, devido ali às brigas dele com a esposa, resolveram tirar a esposa dele. Mas ele não deixou levar o seu filho. Mas aí os parentes dela disseram que o filho ficaria até o dia 14 de abril com ele. Depois eles levariam o menino. Como ele não queria entregar o menino, ele resolveu, meus amigos, matar o menino. Ele contou que o filho era um menino obediente e carinhoso e que não incomodava ninguém. Ele esperou o menino dormir, pegou um saco plástico e sufocou o menino até a morte. Aquele pai, depois que matou seu filho, ele dizia chorando: a vida perdeu sentido para mim. Eu não quero mais viver. Meus amigos, diariamente nós ouvimos nos telejornais casos de filho que matou o pai ou a mãe, o esposo que matou a esposa, pai que estuprou a filha e assim por diante. A violência ela está presente diariamente em nosso país. Mesmo, infelizmente, mesmo no meio cristão, acredite. Por exemplo, em 1998, só em São Paulo, 266 mil mulheres deram queixa na delegacia da mulher, vítima de violência familiar. Imagine quantas mulheres se calaram com a violência e sofrimento. Certa vez, no retiro de mulheres cristãs, ali no Rio Grande do Sul, foi realizada uma pesquisa sobre a violência e o resultado foi 64,62% das mulheres já haviam sofrido algum tipo de violência familiar. 19,8% haviam sido agredidas pelo marido fisicamente. E 25,72% das mulheres já haviam sofrido abuso sexual por membros da própria família. Nós vamos ver agora o que é a agressão física. Por exemplo, a agressão física é empurrar, beliscar, cuspir, chutar, morder, puxar o cabelo, espancar, esbofetear, golpear, socar, sufocar, queimar, jogar ácido, água fervendo e objetos, perfurar a vítima, prender e mutilar a vítima com facas, tesouras ou outros objetos perigosos, e o uso de armas, e torcer os braços. Nós vamos ver agora o que é abuso sexual. Exemplos: carícias, toques não apropriados, comentários verbais, estupro, relação sexual contra a vontade, principalmente em crianças, carícias indecentes em parte do corpo. Vamos ver nesse momento o que é abuso verbal. Por exemplo, o abuso verbal é chamar a pessoa por nomes desagradáveis,
linguagem ameaçadora, insultos, depreciação do caráter da pessoa, exigir perfeição inatingível, e nós vamos ver o que é abuso psicológico ou emocional. Por exemplo, é quando não existe amor e simpatia e compreensão, isolamento, destruição de propriedade como, por exemplo, roupas, móveis ou animais de estimação, privação dos recursos físicos e econômicos, a ação violenta que resulta na destruição dos bens materiais. E vamos ver também agora o que é negligência. Por exemplo, a negligência é a privação das necessidades físicas ou médicas, ou de educação. Isto pode causar prejuízo imediato ou de longo alcance, ou de longo prazo. A maioria das pessoas agem assim porque não colocam Deus em primeiro lugar na vida. Elas necessitam de controle. Nós vamos ver nesse momento os fatores da violência. Primeiro, falta de Deus no lar. No lar onde Deus não está presente, meus amigos, as pessoas são egoístas, elas não se preocupam com o bem-estar do outro membro da família. A violência pode acontecer, infelizmente. Um outro fator de violência é o estresse, a pressão da vida diária, a preocupação com o trabalho e também com desemprego, dívidas, amizades descartadas podem esmagar os sentimentos de uma pessoa. E isto faz com que os membros da família se tratem com violência quando eles passam a usar álcool ou drogas. Os problemas são mais graves. Outro fator de violência são as atitudes. Alguns consideram a violência como uma atitude normal, uma saída natural para solucionar problemas. Outras pessoas acham que a violência, meus amigos, familiar é um assunto particular da família e que a pessoa de fora não deve se envolver, ou seja, não deve se intrometer. A sociedade ela tem deixado o homem controlar a sua família pela força. Felizmente, este quadro ele está mudando. Um outro fator importante de considerar é a solidão. Por exemplo, muitas pessoas elas migram para outras cidades, perdem o contato com os familiares e amigos que poderiam prover suporte emocional. Quando as pressões se tornam muito fortes, neste caso, acontece a pior solidão, que é a solidão no meio da multidão. Nós vamos ver agora um outro fator importante que é os antecedentes familiares. Estudos indicam, meus queridos, que as pessoas aprendem violência no seio da família enquanto estão crescendo. A criança que vive num ambiente de violência, meus amigos, ela tem a tendência de praticar violência no futuro, na sua própria família, no futuro, quando ele ou ela se casar. Nós vamos ver nesse momento agora tipos de violência. Alguns tipos de violência familiar, por exemplo, abuso de crianças é o maltrato ou a negligência da criança pelos pais e pessoas que cuidam da mesma, ou outros membros da família. Falta de preparo para ser pai. Por exemplo, alguns jovens tornam-se pai sem querer, sem estar preparados. Esses pais passam para as crianças esses sentimentos que faz a criança imaginar o jeito de encarar a vida com insegurança. Imaturidade dos pais, meus queridos, são pais que são inseguros, exaustos pela pressão do dia. Então eles descarregam tudo nos filhos, prejudicando emocionalmente os seus filhos. Perspectivas irracionais. Por exemplo, o pai que não atende a capacidade, que não entende a capacidade do filho, ele quer que o filho dê mais de si, além de sua capacidade na escola, ou em casa, ou no esporte. O pai pensa que o filho está fingindo
que não pode dar mais de si e que o filho está se comportando mal, intencionalmente. O pai pensa isso. A pressão econômica também, devido a outro fator, devido aos problemas financeiros dentro de casa, o pai sempre desconta no filho a sua raiva e a criança não pode ser feliz. O abuso conjugal, por exemplo, o abuso conjugal é o maltrato do cônjuge pelo seu companheiro. Isto pode acontecer, por exemplo, quando falta dinheiro em casa, greve sexual, falta de criança no lar, o cuidado da casa, a falta disso tudo, meus queridos, meus amigos, pode causar violência dentro do lar. O casal deve aprender a se comunicar. Nós vamos ver a definição dos papéis dos cônjuges. O marido ele deve saber qual é o seu papel no lar e a mulher também para evitar a violência dentro do lar. A frustração no trabalho também é um outro fator. Por exemplo, o homem briga com o seu chefe e quando ele chega em casa, como ele não pode descontar nos colegas de trabalho, ele descarrega na esposa e também nos filhos, aí em casa. Nós vamos ver agora o abuso de parentes idosos. Por exemplo, alguns jovens casados ou outros membros da família abusam dos idosos ou outros parentes, por exemplo, como o avô, a avó, que mora na mesma casa. Alguns exemplos de abuso de idosos são, por exemplo, isolamento, medicação excessiva, abuso verbal, abuso da aposentadoria da pessoa idosa. Nós vamos ver agora alguns fatores que levam a isso. Por exemplo, o ressentimento, a interferência da pessoa idosa nos assuntos da família pode causar o abuso para com a pessoa idosa. Quando o idoso fica doente e alguém não quer cuidar dele, e a falta de dinheiro para o sustento da família pode causar abuso para com a pessoa de idade, a pessoa idosa, ou seja, para com o idoso. A conveniência, por exemplo, muitas vezes os membros da família, como filho e nora, pode sedar a pessoa idosa. Assim o idoso dorme e a pessoa se sente livre para fazer outras coisas. Um outro exemplo são os motivos econômicos. Muitas vezes a pessoa idosa fica calada e é ameaçada e é chantageada para gastar sua pensão em benefício do abusador. O idoso fica calado e não fala nada, porque ele tem vergonha de ver os seus filhos agindo de tal maneira. E o idoso também tem medo de passar fome e ser maltratado, ou melhor dizendo, mandado para um asilo de velhinhas. Nós vamos ver agora o ciclo de violência. Muitas pessoas, meus queridos, meus amigos, pensam que suas famílias são normais, mesmo com violência em casa, e que existe uma explicação lógica para tal violência. Elas insistem num ciclo vicioso da violência, que, uma vez iniciado, se torna difícil de ser detido. Nós vamos ver agora a fase 1 da violência. É aquela que a vítima procura cuidadosamente evitar a briga, abraçando e conversando com o acusador. A fase 2 da violência é a explosão da raiva. Não adianta chorar, implorar, se desculpar, pois o agressor não para e não muda de ideia. Ele parte para a agressão. A fase 3 da violência é a fase do fim do ataque. É o período da bondade onde cada um promete que vai mudar. O acusador, meus queridos, tenta convencer a vítima de que ela é culpada de tudo que aconteceu e fala que ela precisa mudar. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nós vamos ver agora como buscar as soluções. Por exemplo, esse tipo de problema, ele não deve acontecer dentro do lar cristão. Deus criou as famílias para se amarem, confortarem e animarem uns aos outros. Mas, infelizmente, a violência familiar
está acontecendo e ela precisa, meus amigos, ser detida. O casal tem que reconhecer que este comportamento não agrada a Deus. Só assim eles podem mudar. Estude a sua Bíblia, faça o culto em família, diariamente. A vida da família precisa ser fortalecida pelo estudo da Bíblia e a oração. É preciso confiar, meus queridos, no poder transformador do Espírito Santo e orar com fervor para trazer para a sua família terrena as qualidades da família celestial. Amém, né? É muito importante isso. E eu quero te dizer aqui uma coisa de grande importância. O tema de hoje é violência familiar. Já aconteceu no seu lar? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero falar com você agora uma coisa de grande importância. Se está acontecendo algo semelhante ao que nós estamos vendo aqui no estudo de hoje, no teu lar, e que você já não sabe o que fazer, você já não tem mais como solucionar, mas eu quero te dizer que tem solução. Eu sempre gosto de falar aqui nas mensagens para você entrar ali no teu quarto, fecha ali, tranca ali o teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha ali na tua cama, ora a Deus. Diz para ele, Senhor, eu não consigo mais, eu não estou conseguindo de mim mesmo ou de mim mesma resolver essa situação aqui com meu marido, com meu filho adolescente, com a minha filha adolescente. Ou o esposo pode orar, Senhor, eu não consigo mais resolver essa situação que estou passando com a minha esposa ou com a família da minha esposa. Por favor, Senhor, entregue em tuas mãos, me dá sabedoria e habilidade para que me dá discernimento para que eu possa saber como fazer. Ou melhor dizendo, me dá sabedoria, Senhor. Eu entrego em tuas mãos essa situação. Entrega nas mãos de Deus, meu querido amigo, que Deus vai te dar sabedoria para resolver. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e mais Ele fará. Se por acaso você não pode ir até o seu quarto, aí mesmo onde você está, do jeito que você está aí em pé ou sentado, não importa, ou deitado, ora a Deus. Entrega essa situação que parece aos teus olhos difícil. Entrega na mão de Deus. Confia nele. Fala para ele, Senhor, ajuda-me, eu não quero perder o meu lar, eu não quero perder meu filho, meu esposo, a minha esposa. Eu quero salvar meu casamento. Senhor, salva meu lar. Eu tenho certeza que se você fazer isso, meu querido amigo, se você entregar na mão de Deus, diga para ele no final da oração, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e você vai superar tudo isso. Que Deus abençoe grandemente você, meu querido amigo, minha querida amiga. Que Deus conceda para você muita felicidade no teu casamento, muita saúde, não só para você, mas para toda a tua família, meu sincero desejo. Que Deus te abençoe imensamente. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro e que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, é meu sincero desejo. Olha, um grande abraço, fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.